depois vem a fase de trabalhar com a seleção, surge essa oportunidade, como falou há bocadinho, e que conseguiu atingir esse marco na história do futsal português. Explique um bocadinho como é que foi o processo para ir a esse Mundial na Guatemala, o processo de seleção, o processo de trabalho até atingir esse objetivo. O processo foi extremamente simples. Quando na altura eu fui abordado no sentido de fazer parte da equipa técnica nacional, o treinador do Sporting sabia de antemão que nós estávamos a desenvolver um excelente trabalho no Miramar, e fomos rivais em disputa do título, e isso logicamente que provocou também nele, a forma de abordar foi desafiante, ou seja, então se nós na seleção nacional queremos os melhores, queremos as pessoas que de facto nos possam ajudar, e ele achou, na altura, por bem que deveria convidar alguém do Miramar, alguém que estivesse a trabalhar na estrutura técnica do Miramar, porque de facto o Miramar na altura desempenhava um papel extremamente importante a nível do futsal em Portugal. Então foram basicamente dois treinadores de duas equipas praticamente rivais que se juntaram completamente. Aliás, a grande curiosidade desta dupla técnica nacional acaba por ser os treinadores de duas equipas que eram rivais em termos do desafio para os títulos. Eu na altura achei isso extremamente simpático, achei que uma coisa não invalidava a outra, uma coisa não teria sempre a ver com a outra, e de facto tivemos um entendimento fantástico e participamos em fases finais de campeonatos da Europa, de campeonatos do mundo. E depois, logicamente, o expoente máximo na altura do nosso trabalho foi de facto aquele terceiro lugar, aquela medalha de bronze no Campeonato do Mundo da Guatemala, em que até a própria Federação não acreditava em nós, achava que nós íamos lá estar uma semana, e nós acabámos por estar 5 semanas e ir até ao fim, até aos 2 últimos jogos finais, que foi o terceiro e quarto e o primeiro e segundo. Logicamente que aí a alegria foi enorme, é atingir o céu, porque depois nós sabíamos que tínhamos os expoentes máximos, tanto o Brasil como a Espanha, que foram o primeiro e o segundo, as duas melhores equipas do mundo, completamente longe de todas as outras, e depois tínhamos uma Rússia que era uma equipa só com atletas profissionais e com uma estrutura profissional, e nós, os amadores, os trabalhadores, os estudantes, tínhamos uma equipa de facto, uma família, conseguimos construir ali uma equipa muito familiar, com muita vontade de fazer história, e acabámos por fazer parte da história do futsal em Portugal, neste ponto. Depois, passando a questão da seleção, depois acabei por ingressar também no Coimbrões e no Módicos. No Módicos também fui campeão nacional da segunda divisão, fizemos umas participações muito engraçadas a nível da primeira divisão, reestruturámos o clube. Quando eu cheguei ao clube, o Módicos ainda tinha um piso de cimento, até se via mal lá dentro. Hoje o Módicos acabou por desenvolver-se de uma forma tal que hoje é um dos clubes referenciais no futsal em Portugal. E lá está. Depois acabo por chegar, por participar nesse projeto feminino que foi convidado. Foi um desafio na altura. Na altura fui desafiado e aceitei o desafio e lá está. Pronto, também foram 2 anos, também com muito bons resultados desportivos, no meu entender, sempre umbriando com uma equipa fortíssima que tinha o Benfica e tem, mas que de facto estávamos a umbriar com um clube que não tem nada a ver com a realidade da Nova Semente. E a todos os níveis iria ser sempre muito difícil, como vai continuar a ser. E depois ia para descanso, mas não me deixaram descansar. Depois chega aqui ao Dinamo. Como é que encontrou o Dinamo na sua primeira época aqui?
Acima de tudo, as pessoas que estavam aqui aceitaram perceber primeiro o que é que, dentro da minha opinião e dentro das minhas sugestões, o que é que era necessário para se construir tanto o clube como uma equipa sénior, como também o desenvolvimento da formação, para, de alguma forma, chegar um bocadinho mais longe. Houve algumas sugestões, as pessoas de alguma forma foram-se moldando às situações. As pessoas tinham uma grande vontade de crescer a todos os níveis e, logicamente, que um clube desportivo, quando quer crescer, também tem algumas dores de crescimento que têm que ser, de alguma forma, também ajudados por todos. E este enquadramento só fazia sentido, não é? Se arranjássemos um grupo de pessoas que pudessem alavancar isto e que acreditassem que, de facto, se podia levar o Dinamo para outro patamar. Porque se as pessoas não acreditassem, dificilmente as coisas iriam acontecer. E eu acho que o grande segredo do Dinamo Sanjonense acabou por ser esse. Eu acho que as pessoas se desafiaram a elas próprias. Porque a ideia estava delineada, mas eu ainda hoje acho e estou convicto disto. Eu acho que 96% ou 97% das pessoas não acreditavam que o Dinamo Sanjonense pudesse ir para a primeira divisão. Quando chegou cá, que divisão é que estava o Dinamo? Quando cheguei cá, o Dinamo Sanjonense estava no Distrital. Estava no Distrital, não. Eu, quando cheguei cá, o Dinamo Sanjonense tinha sido convidado para participar na segunda divisão. Ou seja, a questão real é que o Dinamo estava na Distrital e foi convidado para participar na segunda divisão em virtude de uma desistência. E é aí que eu sou abordado. As pessoas de alguma forma acharam que para me convidar, no mínimo tinha que ser atrativo para mim vir para uma segunda divisão nacional e não para um Distrital. E eu então aí entro com o Dinamo na segunda divisão, com a mesma equipa do Distrital, portanto, naquela fase dizer assim, ok, nós aceitámos e agora vamos começar e vamos iniciar um processo atrás de uma ideia, e foi muito sobre isto. Esse primeiro ano, como é que correu? O primeiro ano foi fantástico porque houve muita coisa nova, as adaptações, o perceber, o aprender, e as pessoas moldaram-se muito rápido, as pessoas quiseram de alguma forma reagir às coisas e reagir bem. E isso foi fantástico. Tivemos muito também a capacidade de poder escolher atletas com H grande, portanto, completamente homens, com sustentabilidade emocional, com sustentabilidade em termos da sua vida pessoal, atletas inteligentes em formação universitária. O conjunto disto tudo resultou numa equipa fantástica, em que a maioria deles ainda hoje cá estão. Exato, era isso que eu ia perguntar. Portanto, muita gente desses dias acaba por chegar aos dias de hoje. A época passada já foi, a partir de certa altura, já foi de certa forma um assumir de que era possível o objetivo de subir. Depois tivemos aquele problema que já tivemos a oportunidade de falar nos nossos diretos. Como é que a equipa viveu este suspender do sonho, porque estavam perto de chegar à luta pela subida, depois para tudo e agora temos que rearrancar aqui a luta? Como é que foi difícil motivar o pessoal para a segunda parte? A sensação foi sempre esta. A sensação foi sempre esta, foi que alguma coisa tinha ficado por acabar. E quando alguém nos disse que as coisas iriam retomar, a primeira situação que nos veio logo à cabeça foi: mas vai retomar e como é que nós vamos fazer o nosso plantel? Como é que nós vamos pegar na equipa outra vez? Para surpresa nossa ou não, fizemos uma reunião com o plantel e qual foi o nosso espanto? Foi que toda a gente ficou com a mesma sensação de que havia qualquer coisa que ainda não tinha acabado. E então houve uma disponibilidade total de todos os atletas, com exceção de um que já tinha pensado em terminar a sua carreira desportiva.
que foi o Nuno Silva, o Nuno que era o nosso guarda-redes, e a questão do Costinha, que era uma situação muito particular dele, que fez uma opção, no meu entender, uma opção completamente correta, que foi abdicar nesta altura do desporto, ou neste caso do futsal, em detrimento do curso dele que está a fazer em Coimbra, e espero bem que ele tenha um grande sucesso. E eu concordei com ele, e inclusive dei-lhe força para isso, para ele de facto colocar como prioridade o curso dele. E então nós percebemos todos que de facto tínhamos aqui um conjunto de pessoas e um conjunto de atletas que de facto podíamos fazer aqui mais uma vez uma equipa forte, uma equipa todas com o mesmo objetivo, todos com o mesmo objetivo, e então aí acho que é o início de tudo isto, de todo este processo. Mas depois conseguiram efetivamente os resultados esportivos que proporcionaram a subida, e agora, mais ou menos 2 semanas depois, para aí, estamos a menos de 24 horas do jogo na primeira divisão. Esta era a particularidade da situação, ou seja, nós íamos fazer uma coisa que à partida deveríamos ter feito em junho, e que depois teríamos 2 meses ou 2 meses e meio para preparar um acesso a uma liga placar. O problema é que nós fizemos esta prova e de repente tivemos a 2 semanas do início da primeira divisão. A minha ideia foi sempre esta, eu já lhes tinha dito isto, o meu compromisso com eles iria ser sempre, se subíssemos divisão, iria ser sempre no sentido de que eles, se subissem divisão, ou neste caso a nossa equipa subisse divisão, iríamos todos desfrutar da subida de divisão. Só se houvesse algum atleta que não quisesse, mas eu fazia questão, e era a única forma de eu ir para a primeira divisão, era com este sentido. Eu não iria admitir ao clube, logicamente que o clube iria ou poderia fazer aquilo que entendesse, mas não era comigo. Só era comigo se de facto este compromisso estabelecido entre mim, a minha equipa técnica e estes atletas, foi que de facto, se nós construíssemos uma subida de divisão e se fôssemos para a primeira divisão, iríamos todos. E é isto que efetivamente está a acontecer. Portanto, o plantel já estava, não houve nenhuma reestruturação nem nada, porque sabíamos que ia ser sempre as mesmas pessoas, independentemente do que acontecesse. O compromisso era este. Sim, senhor. E então, é dessa forma que olhamos para o jogo da manhã e para todos os seguintes, não é? Quais são as expectativas para a temporada? Nós vamos começar o campeonato com 2 realidades completamente distintas. Uma equipa do Borinhosa, que é uma equipa que, face à sua história na primeira divisão, é uma equipa sempre que cria problemas a toda a gente. Uma equipa com muita capacidade, uma equipa com um treinador que já conhece muito bem o espaço onde está, os atletas que tem, o que é a primeira divisão. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que navega em águas completamente que ele conhece. E depois, para a semana, temos aqui o Benfica, uma realidade profissional, em que de facto estes 2 jogos são a minha grande curiosidade neste momento de perceber como é que os meus atletas vão reagir a este tipo de situação. Ou seja, reagir a um jogo como a Borinhosa e reagir a um jogo como o Benfica. Provavelmente será a partir destes 2 jogos que muita coisa poderá ser feita ou modificada. Em face dos comportamentos que eles irão ter, que muita coisa pode ser mexida ou não. Ou seja, nós estamos curiosos, eu particularmente curioso em perceber quais são os feedbacks que vão ser dados pela minha equipa, principalmente nestes 2 jogos, para depois de alguma forma também ajustar tanto aquilo que nós vamos trabalhar, tanto aquilo que nós vamos querer para o futuro.